quarto programa, a gente continua falando sobre encontros na universidade. A gente conversou com eles sobre o atual momento político do nosso país e perguntamos a opinião de cada um sobre questões como impeachment. Também falamos sobre as férias e sobre as perspectivas para o próximo semestre. E no final dessa conversa, os estudantes falam um pouco sobre como está sendo a experiência de participar do programa Universidade A Vida é Mais. A crise política no país. Para vocês, se existe uma maneira para acabar com essa crise, vocês são a favor do impeachment ou vocês são contra e por quê? Bom, eu sou contra o impeachment porque acho que isso não vai ser a solução dos problemas hoje no Brasil. Um dos grandes problemas que acho que seria a solução é o fato de que tem muitas empresas privadas financiando as campanhas e acaba que os políticos ficam meio com o rabo preso. Eu também sou contra o impeachment e concordo com ela, que não seria a solução. Não é uma mágica que vai acontecer, tiramos uma pessoa do lugar e o Brasil tá lindo, maravilhoso. Não. E sobre o que a gente poderia fazer para melhorar a crise, eu ainda não tenho uma opinião extremamente formada, sabe? Eu prefiro ainda escutar, tem vários problemas, mas eu não sei exatamente uma solução, assim. Tu tomou alguma posição, seja ela qual for, ou participou de alguma manifestação? O que tu pensa dessa situação que a gente está vivendo? Eu não participei de nenhuma manifestação que teve, tanto as pró-impeachment, tanto os atos que foram chamados pelos setores governistas. Essa atual conjuntura política agora, ela vem de uma crise política que tem a ver com a política do PT de conciliação de classes, né? Que é uma política que tem como principal representação assim, a Carta ao Povo Brasileiro, que o Lula fez em 2002, praticamente dizendo para o povo brasileiro que ele ia estabelecer essa política de conciliação de classes, que ele ia se aliar com os setores da burguesia. Só que quando um partido de esquerda, com medidas progressistas, entra nesse lance da política burguesa, do sistema político burguês, ele está fadado a se afundar nesse lamaçal. Porque dentro desse sistema político que a gente vive, as questões políticas elas são levadas como se fosse a própria lógica do mercado, né? Junto com isso vem também a perspectiva econômica, que tem a ver com a questão do PT não fazer uma estatização significante, não fazer uma reforma agrária significante, o que não faz com que a economia propriamente nacional cresça e também não liberalizar tudo. Em relação à questão da democracia, acho que está sim tendo em curso um golpe, só que não é um golpe como muita gente está pegando e está sendo oportunista para comparar com o golpe de 64. Eu acho que a conjuntura é completamente diferente e o que está acontecendo agora é um golpe institucional e apoiado pela mídia. Pela mídia, o mesmo monopólio de mídia que o PT foi completamente conivente e que não teve nenhuma tentativa de pegar e de mudar, né? Uma presidenta eleita democraticamente não pode ser deposta por uma questão de tu gostar ou não dela, sabe? E eu percebo que muitas das pessoas que não concordam com o governo Dilma e que concordam com o impeachment, elas apenas querem isso por uma questão de gostar ou não gostar, sabe? Eu particularmente não concordo com o impeachment a princípio, sabe? Eu vi esses dias uma postagem que dizia Dilma fique, mas melhore, sabe? Eu concordo muito com essa postagem, sabe? Sim. Eu acho que precisa melhorar muito. Uma coisa, só para concluir, assim, que eu comentei no primeiro programa e que eu continuo com a ideia, sabe? De que a gente precisa se organizar, sabe? A gente, enquanto população, precisa se organizar. Política é o que a gente faz com a URGS, por exemplo, e tem que ficar cobrando coisas que são nossos direitos, sabe? Coisas que são direitos de toda uma população pobre, sabe? Nesse quarto programa, um dos focos bem fortes assim, foi a questão política, né, do Brasil, que tem sido uma questão há meses já, né, que tem levantado muitos debates, provocado muita discussão, uma polarização no país. Como é que falar de política com essas pessoas? Eu percebi, assim, que o Lucas, quando eu entrevistei, não teve muito problema não para falar. Ele falou bem tranquilamente. O Guilherme, como ele também está inserido num curso que discute bastante questões políticas, né? Ele não tem muito problema em falar, até porque ele é uma pessoa bem engajada, que argumenta bem, que tem bastante base para falar, mas que sente essa necessidade de, como são muitos pensamentos, organizar primeiro. A Michelle falou também sobre a possibilidade de uma reforma política, do jeito simples dela, mas de uma possibilidade de rever
como está sendo feita a política no Brasil hoje? O que está em jogo é realmente essa questão do poder das classes dominantes, essas frações de classe que estão disputando pelo poder, e que é em como esse projeto neoliberal político vai ser aplicado, né? Em que intensidade vai ser aplicado. Porque, na minha visão, o projeto político entre a Dilma, entre o Aécio, entre o Temer, entre, enfim, todos esses setores que estão supostamente polarizados, não é tão diferente, né? Então eu vejo nisso aí, dentro dessa disputa política, uma falsa polarização, né? Que é bem oportunista dos setores governistas, que eles pegam, eles queriam tipo, tu pega e tu não tá a favor do PT, então tu é golpista, não sei o quê. E eu acho que a questão é muito mais que isso, sabe? Eu acho que, tipo, que o PT, por estar justamente afundado nessa lama da social-democracia burguesa, que não é mais uma questão de os interesses do povo, é os interesses das classes dominantes, sabe? Normalmente as pessoas discutem e geram uma briga, às vezes eu já vejo até amigos brigando assim por causa de opiniões diferentes, sabe? Eu não posso me opor, tipo, sou contra, sou a favor, porque pra mim, assim, por mais que financeiramente influencie, assim, a crise e tal, eu não me abalo, sabe? Se tiver que botar uma mochila nas costas e ir a pé e pra curtir alguma coisa, eu vou. Não me influencia muito, até porque eu não tenho renda, assim, eu não trabalho agora no momento, então eu já moro aqui, não tenho custo, não tenho gasto nenhum, sabe? Então pra mim é tranquilo. Eu também não sou outra pessoa muito ligada na política. Vou usar as palavras de um amigo meu que a gente estava trocando uma ideia esses dias e ele me comentou que um cara perguntou pra ele: e aí, tu é de esquerda ou de direita? E aí ele respondeu assim, que é a resposta que eu dou também: cara, eu quero o meu bem, o teu bem e o bem daquele outro ali. Não sou a favor do impeachment. Então eu acho que não é por aí o caminho, sabe? Não é isso que vai resolver o problema. Fico na opinião que eu relatei no nosso primeiro programa, de que a gente tem que fazer muito mais o nosso do que cuidar ali do outro, sabe? Bom, acho que no caso da Gabriela e do Christian, eles tinham um posicionamento sobre política um pouco diferente do comum, né? Por exemplo, a Gabriela dizia que o mais importante não é simplesmente ficar comentando tu pensa errado. Não, ela falou que o mais importante é considerar todos como seres, ou melhor, como entes políticos, e cada um fazer a sua parte na política. Não ficar apenas cobrando a parte política do outro, ou que os políticos não estão fazendo suas funções, mas que cada um se preocupe também com o seu ser político. Falar de política hoje é um grande problema, né? E com quem tu vai falar sobre política também? E eu fico muito feliz que os estudantes que a gente conversa, eles estão tipo, com mente aberta, eu acho. Esse é o problema, acho, de discutir política hoje. As pessoas já vêm com o pensamento fechado delas e elas querem te impor aquilo a todo custo, sabe? Sobre as férias, você tem planos, bolsas, atividades que vocês pretendem fazer na universidade, fora da universidade? Tô planejando, tá meio certo até, já vou trampar, trabalhar numa pousada, numa praia em Santa Catarina, mas eu tenho em vista para o próximo semestre muito fortemente esse pensamento de pegar uma bolsa também, até porque morar aqui requer gastos também, né? Então, para não ficar só dependendo dos meus pais, né, ter também meu dinheiro, acho importante. E também para agregar no meu conhecimento, né, acadêmico e profissional. Eu, para essas férias, eu não pretendo fazer nada envolvido com a faculdade ainda, sabe? Até porque eu tô fazendo poucas cadeiras, tô com calma, sabe? Não tenho pressa para terminar a faculdade. Pretendo mesmo descansar, sair para acampar e tal. Quero acampar também em outras praias, já estou até falando com uns amigos também. E acho que isso é importante, aproveitar as férias, já que a gente realmente estuda um monte, aproveitar as férias curtindo e se distraindo um pouco, até para voltar com aquele gás, né, no início do ano que vem. Consegui fazer bastante das coisas que eu gosto assim nessas férias. Eu consegui produzir mais algumas músicas, consegui me aprofundar nos instrumentos que eu estava estudando, consegui aproveitar bastante com meus amigos, consegui ler alguns livros, foram bem aproveitadas as férias. Cheguei a viajar só para algumas praias aqui do sul, mais. E tu, Lu, como é que foram? Nessas férias eu trabalhei bastante lá na TV. A gente teve 2 semanas de férias. Aí finalmente eu aproveitei para viajar, né? Para ir para praia, que eu gosto bastante. Fora isso, no tempo livre eu ficava mais tentando me dedicar a
algumas leituras, tocar violão, sair com os amigos, adoro ir no cinema. Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in that time that you wasted all of E quanto à bolsa, soube que tu conseguiu uma bolsa, o que tu tá achando? O que tu faz na tua bolsa? Eu consegui essa bolsa agora no começo do semestre já, que ela é uma bolsa administrativa no programa de português para estrangeiros, que é um programa de extensão da URGS. Minha função lá é fazer a matrícula dos alunos, cuidar da papelada deles, responder e-mail, responder ligações. Amanda, tu falou do que tu faz na bolsa. Tu gosta do que tu faz lá? Eu gosto bastante, eu gosto das pessoas com quem eu trabalho também. Eu não sabia muita coisa, eu tive experiência em laboratório, eu trabalho num laboratório. Eu tô aprendendo coisa que eu acho que é lá do 7º semestre. E além de tudo é uma experiência, sabe? Que um grande medo meu era não tentar um estágio, mas não tenho experiência nenhuma e pelo menos agora eu tenho uma bolsa, sabe? Eu acho que bolsas agregam muito mais do que as cadeiras que a gente faz ao longo do semestre. Todo mundo que fez conta que em 2 meses de bolsa aprendeu muito mais que um semestre inteiro. Teria em mente, assim, talvez fazer alguma bolsa relacionada às ciências sociais, talvez pesquisar algo relacionado, ou sei lá, algum professor com quem tu te identifica e, quero fazer uma bolsa com esse professor. Tenho bastante vontade de fazer tanto trabalho de pesquisa, que eu particularmente gosto bastante do NER, que é o Núcleo de Estudos sobre Religião, mas eu também tenho bastante vontade de trabalhar no projeto de extensão da URGS, que é o Alternativa Cidadã, que é o PEAC, que é um cursinho popular aqui na URGS mesmo, que funciona de noite. Acho que dar aula é uma coisa assim que é um motivo para eu estar aqui e eu gostaria de me inserir mais nesse campo mesmo. all the time. People follow us where we go. Também no final desse 4º programa, eles avaliam um pouco a participação deles, né? Enquanto, enfim, parte desse programa, dessa proposta. Eu queria agora que vocês falassem um pouquinho disso, pensando o seguinte: vocês, enquanto participantes desse programa, vocês se enxergam mais como já jornalistas ou mais como fontes do programa? Nesse programa acho que eu me sinto mais jornalista, no sentido de que a gente prepara uma pauta, a gente pensa junto o que a gente vai perguntar para eles, mas eu sinto que é uma relação bem horizontal, eu não me sinto assim numa posição superior, né? Acho que é uma conversa em que todo mundo é livre para perguntar, para discutir, para debater, sem nenhuma coisa de subordinação em relação a gente, assim. Uhum. Eu me sinto mais jornalista, tipo, no momento assim que a gente se junta, que a gente tá, enfim, discutindo o programa, né? Produtores também, né? Mas eu me sinto como um estudante mesmo, não como jornalista, mas como estudante que tá ali, tá conversando, a gente tá brincando, tá fazendo piada, tá falando de alguma outra coisa, sabe? É um momento muito leve, sabe? Porque eu tenho a visão assim, que o jornalista tem que sempre estar distante das coisas, ele não pode estar ali junto, ele tem que estar sempre de fora olhando. E eu não vejo isso na Universidade de Vida+. Eu acho que a gente está sempre ali com eles mesmo, a gente está sempre interagindo, se integrando, tentando, né, se juntar a eles. Acho que é uma posição de aprendizado. A gente, estando ali, conversando com eles, interagindo, trocando as nossas opiniões com eles e vendo o lado deles e a gente expondo o nosso, é mais uma conversa assim, em que a gente aprende e eles, consequentemente aprende também. Eu acho que a gente tem a ganhar muito com isso, que em melhorar nossa confiança em frente às câmeras, e eles também têm a ganhar também por essa experiência que tem sido muito boa, tanto pra gente quanto pra eles. A gente fica muito fechado na nossa faculdade, ali no nosso campus, no nosso prédiozinho, na nossa bolha, sabe? Eu acho legal a gente sair e ver outras pessoas, outros cursos, sabe? Também me sinto mais como jornalista, que nem o pessoal falou, pelo sentido de estar mediando naquele momento. Mas realmente eu acho que a gente pode ser fonte em algum momento quando nós estamos falando também no programa, né? Tem alguns momentos, e ainda mais nesses últimos programas, em que eles perguntam pra gente nossa opinião, ou seja, tem essa relação. Então nós também acabamos sendo fonte para eles e construindo junto esse programa, né? Então acho que esse é o momento que nós conseguimos ser jornalistas enquanto estamos mediando e fontes enquanto estamos respondendo também os questionamentos deles.
sobre a avaliação desses programas até agora. O que tu tá achando? Quais as expectativas que tu tinha quando tu entrou? Pra mim, assim, uma coisa que eu posso salientar que foi muito boa, eu acho que eu me desinibi um pouco, sabe? Perdi, assim, a vergonha, tive que quebrar essa barreira mesmo pra falar. Eu pensei, bom, já que eu aceitei fazer isso, então eu vou ter que fazer, sabe? Então eu vou e vou falar a minha opinião, vou falar o que me vier na cabeça no momento. Quando eu olhei os programas já feitos, né, achei engraçado, assim, me ver falando e algumas coisas eu penso, o que eu fui falar, sabe? E tu vê dos outros também que estão participando do programa como que é diferente mesmo a vida de cada um, como que cada um tá vendo o curso. É legal ver, assim, ao longo do tempo, né, uma construção do meu caráter na faculdade, né. O Guilherme que a gente vê nesses 2 programas foi um personagem ou tu tá conseguindo retratar o Guilherme de verdade ou tu já mudou muito com relação àqueles Guilhermes? Eu já mudei bastante porque desde o primeiro programa assim já se passou um pouco mais que um ano, se não me engano, e um ano de universidade, não só pelas questões das coisas que a gente aprende dentro da sala de aula, mas com toda a vivência que as ciências sociais pôde me proporcionar, acho que eu pude crescer bastante com pessoas. E a respeito do Guilherme ser de verdade, que está na frente das câmeras ou não, tem uma coisa bem interessante que a gente aprende nas ciências sociais, que é o conceito de persona, né? Que o conceito de persona pega e diz respeito que sempre que a gente está em contato com pessoas ou em situações diferentes, a gente está, de fato, interpretando alguém, que a gente possui múltiplas facetas, assim, que quando a gente está, por exemplo, numa situação assim mais formal, mais chique, a gente está usando uma máscara, que seria essa persona, que seria esse lado da nossa personalidade que a gente adapta para situações. Então eu acredito que o Guilherme da frente das câmeras pode ser um pouco diferente do Guilherme que está longe das câmeras, né, por diversos motivos, pelo fato de estar, evidentemente, indo para um programa que vai ser apresentado e etc. Isso é uma coisa que é bem também trabalhada na questão da antropologia, que fala sobre como é que a gente vai colher os relatos das pessoas com filmagens, entrevistas e tal, e achar que isso aí é a realidade absoluta quando a realidade está em constante mudança de acordo com as circunstâncias que a gente está, com a maneira que a gente está dialogando com as pessoas, né? Então acho que tem algumas diferenças, mas não sei se é tão substancialmente diferente. Eu sinceramente acho que, que eu não tenho me mostrado muito nos programas, eu não tenho falado abertamente sobre mim, o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu não sei, parece que eu fico meio envergonhada. Eu não consigo sair confiando em todo mundo e não é por isso. Ao contrário de mim, eu já saio confiando em todo mundo e é isso aí. Eu acho que agora, tipo, comigo junto, eu achei que ela tá bem ela, assim. Não sei, tu tá muito mais, sei lá. Confiante? Confiante, do meu lado. Eu sempre fui uma pessoa muito mental, assim, de pensar muito e não conseguir vocalizar o que eu pensava, sabe? Então, quando eu fiquei sabendo do projeto e eu pensei mais sobre participar, eu pensei que seria uma grande oportunidade para eu vocalizar as coisas que eu penso, sabe? As coisas que eu sinto. E para ter documentado, sabe? Toda essa minha trajetória universitária. E eu pensei que isso seria muito rico para mim, sabe? Me faz muito bem eu escutar os meus pensamentos, sabe? Eu escutar eu falando certas coisas para vocês e eu racionalizar a minha vida universitária, sabe? É muito bom esse espaço de troca, principalmente com vocês, sabe? Que são pessoas que estão na mesma condição que a gente, sabe? Enquanto universitários. Eu acho que a gente faz uma troca, né? A gente aprende bastante com vocês, coisas que vocês nos dizem, né? Até editando a gente lembra de coisas que vocês falaram na entrevista e é bastante enriquecedor, assim, pra gente também. Antes de começar o projeto, eu achei que o projeto seria muito focado nos alunos, sabe? Nos entrevistados. E quando eu vi o primeiro programa, eu vi que não era. E eu pensei que é perfeita a ideia, sabe? Porque é uma forma da gente também escutar vocês, sabe? A gente entender, tipo, o que acontece com vocês enquanto estudante de jornalismo. Mostrar também a ideia de pluralidade, assim, sabe? Por isso que a gente queria que vocês trouxessem outros estudantes de outros cursos, ou até do mesmo curso, pode ser colega, enfim, mas pra não ficar só focado na gente, né? Claro que a gente nunca vai conseguir mostrar todas as pluralidades existentes. Claro. Mas a ideia, a pretensão não é essa, né? A gente tá juntos numa universidade, tá crescendo dentro dela, tá se desenvolvendo, encontrando pessoas, desencontrando, enfim, isso tudo agrega, né, pra gente, né, tanto como estudante, como pessoa.
falou que tinha visto já o programa antes, né? O que tu achou do programa até agora, que tu viu, assim, te chamou a atenção? Eu achei bacana, não conhecia sobre, né? Não sabia que tava rolando umas paradas assim. E achei bem legal e tal, tipo, saber como é que é o dia a dia da pessoa, como é que tá sendo o processo dela na faculdade. É uma coisa bacana, assim, de tu avaliar, né? Só achei que podia ter mais pessoas envolvidas. Eu sei que requer mais tempo, mais trabalho, mas é bom tu pegar mais uma diversidade, assim, de alunos. Mais representativa, isso, talvez. Como é a vida de cada um, classes sociais diferentes, entendeu? É bem legal de tu trabalhar com isso. É isso, é uma coisa legal que a gente mesmo, como eu tinha comentado, já quando a gente estava produzindo o programa, é que a gente fez uma grande pesquisa com vários estudantes. Antes de começar a conversar com vocês, assim, a gente entrevistou cerca de 54 pessoas, mas por algum motivo eles não quiseram participar. A seleção foi muito mais pela disponibilidade das pessoas do que pelas características de cada uma. E é legal também a gente poder mostrar isso para as pessoas, porque às vezes elas não sabem como é que foi feito o programa, qual foi o critério de seleção. O que você tem achado do programa? Eu acho que o programa é um bom caminho para tentar abrir o lado do estudante, para dar a opinião dele sobre a URGS, para ele contar sobre as dificuldades que ele tem, para ele falar das coisas boas, enfim. Acho que o programa é uma janela para falar sobre a URGS e com a URGS. Posso fazer uma pergunta também? E tem outros estudantes que vocês fazem isso também, né? E tu vê muita diferença, assim, tipo, porque aí é uma maneira de a gente conhecer, né? Tem diferenças, existem diferenças, né? Porque os cursos são diferentes, né? Tem ela que é engenharia ambiental, tem um guri que é de ciências sociais, outro é da história e a outra guria é da agronomia. Sim, existem diferenças, mas as perguntas a gente tenta fazer elas semelhantes para todo mundo para buscar essa diferença. A gente quer que haja diferença que mostre a pluralidade da URGS. Eu ia comentar contigo que agora tu falando e eu fiquei pensando, sabe? Quantas pessoas do jornalismo eu conheço, sabe? E eu conheço vocês. E eu fico pensando, tipo, se eu conheceria alguém do jornalismo se não fosse através do programa, sabe? E eu acho que não, sabe? Tu falou agora sobre encontros e eu encontrei vocês, sabe? Isso acho que vai ser e tá sendo muito enriquecedor, sabe? Mas a universidade te proporciona isso, né? Te proporciona muita troca. Depois que eu entrei na universidade, assim, quantas pessoas eu conheci e quanto conhecimento, assim, eu absorvi, assim. Eu acho que é um conhecimento que a gente vai construindo junto, né? Exatamente. E fazendo amizades a partir daí. Eu acho, inclusive, que seria bacana no próximo programa, cada programa pode pensar modos diferentes de fazer essas conversas, né? E acompanhar a trajetória deles. Talvez propor que, de 2 em 2, eles se entrevistem um ao outro, né? E que vocês estejam ali mediando também, mas que eles consigam também estar mais nesse local, como tu falou, de eles fazerem perguntas. Eles 4 nunca se encontraram, né? Enquanto estudantes de cursos distintos. Ia ser legal propor esse encontro em que eles pudessem um conversar com o outro, se conhecerem e se perguntarem, para eles também começar cada vez mais a desenvolver essa habilidade de também ser perguntadores das coisas que estão acontecendo. E daí depois, talvez um próximo, talvez juntar os 4 num grande momento de integração. Assim. Cada vez mais a gente vai vendo que há muitas possibilidades de permitir os diálogos, né? Isso também é bacana do programa.